Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Vamos para o Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Senhor Jesus, fazei-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não me consistas perder tempo, Senhor, através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes. Não para consertá-los, Senhor, mas sim para atender à nossa própria melhoria. Induz-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dai-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Pai, não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-nos para a execução das pequeninas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melindres pessoais, de modo que não nos transformemos em estorvo diante dos irmãos, aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos, Pai, a reconhecer que cansaço e dificuldade não pode converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade quanto podemos fazer nas obras usando paciência e coragem acima de quaisquer provações que nos atinjam a existência. Concede-nos, Pai, forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes e, sobretudo, Senhor, perdoa as nossas fragilidades e sustenta a nossa fé para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2, terceiro parágrafo e item 3. Para o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida, é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vejas capítulo, versículo, item 17. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivessem dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele faz do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás. Desta maneira será filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Boa noite a todos. Mais um dia de Evangelho à luz da doutrina espírita. Mais um Evangelho onde o Cristo vem
alargar as nossas consciências e mostrando o Pai de amor e de infinita misericórdia. Na comparação de Jesus, entre os pais terrenos e o Pai celestial, fica bem ressaltada a ideia de que de um Pai perfeito, nada de mal ou nada de mal pode vir a seus filhos, pois o seu amor e sabedoria são frutos da sua perfeição absoluta. Assim, todo o mal que existe nos homens é fruto da sua imperfeição, das suas escolhas. Enquanto não desenvolve o seu potencial intelectual e moral, com o qual foi criado, sofrendo, sim, as próprias consequências dos seus atos bons ou maus, vigilantes ou de forma invigilante, agradáveis ou desagradáveis, na razão do seu entendimento, a fim de aperfeiçoar-se. Dessa concepção, só podemos concluir pelo absurdo das penas eternas para filhos rebeldes, ingratos, ideia inadmissível até para um pai imperfeito, como um homem que ainda não sabe amar. Nosso irmão Allan Kardec vem nos esclarecer de uma forma muito sensata que as frases que iniciam o texto de Mateus têm o mesmo significado do ajuda-te e o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, sem a qual não existe progresso, pois é o trabalho que põe em ação as forças da inteligência. Lembremos, meus irmãos, que na infância da humanidade, o homem usando sua inteligência ainda rudimentar para resolver os problemas da sua subsistência, da sua sobrevivência e da sua defesa, vai desenvolvendo sua capacidade intelectiva, que o leva a querer sempre o melhor, desenvolvendo-se mais e mais, iniciando seu desenvolvimento moral nos choques constantes dos relacionamentos com seus semelhantes. Os outros homens, percebendo então outras necessidades, a do espírito, em uma só existência, bem sabemos, o progresso interior individual é muito pequeno diante do potencial que o espírito tem em si. E cada geração estaria sempre iniciando esse desenvolvimento, porque seria sempre constituída de almas novas, com o conhecimento da lei das vidas sucessivas, compreendendo sim a lei de reencarnação como lei divina, tudo se torna claro e compreensível. O espírito imortal vem fazendo sua evolução através das reencarnações constante, tendo sempre as oportunidades do progresso sucessivo, passando o homem gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Bem sabemos que sem um trabalho individual esse progresso não poderia ser realizado por hipótese nenhuma. Assim, busca e acharás. Significa, trabalha e produzirás. E desta maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Pedir, buscar, bater na porta, com fé e com trabalho, fazendo cada um a sua parte. Por isso os Espíritos não vêm livrar o homem
da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. O homem deve se conduzir como a enxada, tendo sempre o Cristo como lavrador, a enxada que trabalha no silêncio, cavando a terra, seja dura ou mesmo mole ou cheia de pedregulhos, não reclama e nunca entra em desânimo. Continuemos com Jesus. Muita paz a todos. Vamos agora para a prece de fluidificação das águas, prece de Dr. Bezerra de Menezes. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciência e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que deem de graça o que de graça receberam, nutrindo o verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nas águas do mundo inteiro, nas águas dos nossos lares, dos hospitais, das unidades prisionais, dos asilos que abrigam velhinhos, dos asilos que abrigam crianças, em todas as águas, inclusive nas águas das chuvas que estão a cair. Que elas possam vir, Pai, essas águas possam servir como um bálsamo curador dos nossos males e das nossas enfermidades. E como quem tanto necessita e roga reconhecido, agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu Espírito guia esta oportunidade que nos deste, que me deu para fazer essa prece de fluidificação das águas. Que assim seja.